Muito bom dia, meu aluno, muito bom dia, minha aluna. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando das pessoas que você ama, cuidando da sua família. Eu sou o professor Denilson. Um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los vocês nesse momento de aula de filosofia, momento filosófico, né? Bom, mais uma vez por semana, né, nossos encontros. Então, eu espero que você esteja de fato motivado para essa aula, empenhados. Peço que assistam a videoaula até o final, porque tem muita coisa boa aí para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente aprender, certo? Devo dizer para vocês ainda que vocês continuem mesmo entusiasmados, encorajados, com bastante força de vontade para adquirir o conhecimento, para estudar e ter sucesso nos estudos. Bom, a gente sabe que a gente está passando por momentos difíceis, mas é só um momento, vai passar. Logo, logo, com a graça de Deus, a gente vai voltar à nossa vida normal. Tá todo mundo orando para que isso aconteça, né? Porque de fato a gente quer ver, quer voltar à nossa vida normal do dia a dia da escola. A gente quer ter contato com as pessoas, né? Mas no momento não é possível, o contato é virtual, o contato é por aqui. Digo a vocês mais ainda, sempre vou dizer isso porque acredito muito nisso. Mantenham a esperança, a fé sempre viva em Deus nosso Pai. Ele que é a nossa força maior, Ele que nos encoraja e que nos dá força, entusiasmo, nos dá sobretudo a saúde para nós fazermos bem o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas atividades. Então, não perca a esperança, não perca essa relação com Deus, a intimidade, a vida espiritual, a vida de oração, que é muito importante, é a nossa força primeira, a nossa força maior, e a gente precisa, de fato, cada vez mais ter a fé e a esperança, e dessa forma nós vamos encontrando em Deus as condições necessárias para fazermos bem nosso trabalho, a nossa atividade e, portanto, viver bem como família, como escola, certo? O nosso assunto de hoje, alunos, nós vamos falar do prazer, tá? Da aponia e ataraxia. É, de certa forma, continuação do assunto anterior, tá? E a gente está refletindo nesse bimestre, nessas aulas, sobre a felicidade, sobre as virtudes, o que os filósofos pensaram e o que eles podem contribuir para a nossa vida, para a nossa vivência. E hoje tem uma novidade para vocês, que nós vamos fazer uma questão do Enem. Ensino médio prepara o aluno para o Enem, para o Enem, essa grande prova, esse momento muito esperado dos alunos, né? E vocês sabem que é uma prova que tem um grau de dificuldade grande, mas para quem estuda, para quem se dedica, para quem está empenhado, não tem dificuldade, porque as dificuldades elas são superadas com estudo, com dedicação e com empenho. E eu vou ajudar vocês, a orientar vocês, dar algumas estratégias de como resolver questões de nível Enem ou até mesmo de concurso público e assim por diante, tá? Então contem comigo, contem com a minha ajuda. Você vai encontrar esse assunto aí, alunos, aí na página do livro de vocês, na página do livro didático, página 15 a 19, tá? E mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos para o nosso assunto. Mas, como eu sempre faço com vocês, né?
é sempre bom rever o assunto da aula anterior para nós fixarmos bem algumas ideias, algumas informações importantes que a gente não pode esquecer, certo? E a gente assimila o assunto quando a gente estuda, quando a gente revisa e, portanto, a gente aprende e não esquece mais. Na aula passada nós falamos sobre a eudaimonia imediana, tá? E nós falamos também sobre Sócrates, né? O que Sócrates pensava sobre isso. Aliás, Aristóteles não julgava que conhecer o bem fosse suficiente para praticá-lo. Ele não acreditava nisso, tá? Ele é contra essa ideia. Considerava a visão platônica de virtude excessiva. Portanto, não, já veja que na filosofia tem isso, cada um tem o seu modo de pensar, seu modo de ver, e devo dizer para vocês que Sócrates foi discípulo de Platão, Alguns livros dizem, alguns textos dizem que Aristóteles superou seu mestre Platão, certo? Muito boas essas informações, né? E considerando, falando de Sócrates, ele vai falar das virtudes. A virtude é o meio termo entre duas atitudes extremas, tá? É o meio termo, nem de mais nem de menos, é manter seu equilíbrio, porque o ser humano, vocês sabem muito bem, talvez, queridos alunos, ele tem uma tendência, né? A dificuldade é de ficar equilibrado, ter uma vida equilibrada, uma vida com meio termo mesmo, porque o ser humano às vezes tem uma tendência para um lado ou para o outro, tá? Mas ele aposta que o ser humano deve praticar sempre o equilíbrio, o meio termo, que para ele é a forma correta, vamos dizer assim. Ao apresentar a medida como virtude e submetê-la ao controle das paixões pela razão, aperfeiçoamento do caráter, a fim de conduzir o ser humano ao seu objeto mais importante, a felicidade, tá? Devo dizer para vocês o seguinte, que na visão de Aristóteles, o ser humano é um ser racional, portanto ele tem que agir de forma racional, pensar nas suas ações, nas suas atitudes como forma racional, dessa forma adquirir as virtudes necessárias para viver e, consequentemente, ser feliz, que é o que mais importa na visão de Aristóteles, que mais importa para o ser humano é ser feliz. Então, ele conclui dizendo que o ser humano é um ser racional que tem como fim último da sua vida, da sua existência, a felicidade. E, de fato, todo mundo deseja e quer ser feliz, não é verdade? Muito boa essa informação, só para relembrar algumas coisas que a gente já estudou. E nós falamos também sobre correntes filosóficas, né? Na filosofia tem muito isso. Escola de pensamentos, correntes filosóficas, cada um com o seu modo, com a sua filosofia de vida. E nós falamos sobre os cínicos, o cinismo, né, que é uma corrente filosófica que nasceu nesse contexto da Grécia Antiga, na época de Aristóteles. Segundo os cínicos, fora da virtude não existiria o bem. Olha aí, uma informação muito importante. Se você não é uma pessoa virtuosa, você não praticou a virtude, você não consegue viver bem. Eles desprezavam, os cínicos desprezavam riquezas, prazeres, acreditando que tudo isso afastava o ser humano de sua condição natural. Olha aí um dado importante relacionado aos cínicos, né? Na visão deles, prazer, riqueza afastava, não trazia, em outras palavras, não trazia felicidade, tá? Pelo contrário, trazia muita preocupação, e eles não acreditavam que riqueza, prazeres e fama, digamos assim, trouxesse de fato a felicidade, ou melhor, possibilitava a pessoa
de viver uma vida virtuosa, tá? Esses são os cínicos. Depois nós falamos sobre os estoicos, o estoicismo, né? Segundo os estoicos, processos como a enfermidade e a morte seriam igualmente regidos pelas leis da natureza. Portanto, o ser humano deveria aprender a aceitar o seu destino, tá? Os estoicos tinham muita essa visão. Por que tanta preocupação com riqueza, com prazeres, em fama, se o fim último do ser humano é a morte? Então, eles pregavam um modo de vida muito despreocupado dos bens materiais, porque na visão deles os bens materiais, riqueza, prazeres, fome e tudo mais, só trazia preocupação e não tornava o ser humano virtuoso, e dessa forma o ser humano não poderia ser feliz. Muito boas essas orientações, né? Espero que você não esqueça, porque são informações valiosas. Prosseguindo, agora sim nós vamos entrar de fato no assunto da aula de hoje. Prazer, aponia e ataraxia. Aponia está aí, ausência de dores. Enquanto os cínicos e os estoicos defendiam a possibilidade de suportar a dor e o sofrimento, os epicuristas procuravam um caminho para evitá-lo tanto quanto possível. Epicurista vem de Epicuro, outro filósofo que pensou também uma forma de vida, tá? E a gente vai refletir o estoicismo, aliás, o epicurismo, pensando de fato na filosofia, no modo de pensar de Epicuro, tá? Epicuro defendeu a busca do prazer no contexto de doutrinas filosóficas voltada à procura da felicidade. Vocês já perceberam que todo essas aulas, esse sistema que nós estamos trabalhando, faz referência à felicidade, compreendida como realização racional. Como filósofos que são, tudo passa pelo crivo da razão, tá? Vou repetir. Como filósofos que são, tudo passa pelo crivo da razão. A razão, ela predomina, tá? Portanto, na visão deles, se adquire a felicidade através da razão, por meio da razão, ok? Segundo ele, o prazer consiste na ausência de dores físicas e de inquietações emocionais. Gente, quando se fala de prazer, não é o prazer como a gente entende, certo? Na visão dele, o prazer é a ausência de dor físicas, emocionais, inquietações, perturbações, tá? É nesse sentido que ele fala do prazer, ok? Vamos prosseguindo. Defendiu que o maior bem a ser buscado pelo ser humano era o prazer. O prazer nessa perspectiva, a ausência de dor, a ausência de perturbação, a ausência de questões emocionais, tristeza e tudo mais. Então, na visão dele, se a pessoa não tem nada disso, pode se considerar uma pessoa feliz. Antes de optar por uma ação, era preciso ponderar racionalmente as dores e os prazeres decorrentes dela. Olha só, olha a razão aí, mais uma vez, interferindo, né? Antes de ter qualquer ação, atitude, o que eles dizem? Pensa, raciocina, imagina, reflete, tá? E pensa, lógico, nas consequências. Vai trazer coisas boas ou coisas ruins, tá? Por isso que ele nos aconselha a ponderar, a pensar de forma racional. Muito boa, né? Muito boa. Espero que vocês estejam de fato compreendendo bem, certo?
As pessoas deviam sempre escolher os prazeres mais prolongados e que não trouxessem consequências dolorosas. Aí outro conselho, posso dizer assim, outra orientação que o epicurismo nos traz, tá? Nos dá, tá? Escolher sempre aquilo que vai trazer uma alegria, uma satisfação, um prazer mais prolongado possível, certo? Ok. O prazer estava longe dos excessos. Quando se fala em razão, estamos falando de ponderar, de ter equilíbrio, nada de excesso, nada, porque às vezes, você já viu a expressão que às vezes a gente erra pelo excesso e erra pela falta? Tanto que eu já dei exemplo que alunos meus gostam de participar, interagem e participam muito mesmo. E toda pergunta que o professor faz em sala de aula, ele é o primeiro, está sempre interagindo, participando, tá? E tem outros alunos que nunca participam. Então, um é pelo exagero, o outro é pela falta. Então, o ideal é o manter o meio termo, o equilíbrio, né? Falar quando chegar a sua vez e, às vezes, calar para o outro falar também. Isso que seria o correto, né? Pode falar dessa forma. Consideravam a amizade desinteressada como algo muito valioso. Olha ele valorizando a amizade. Amizade sem segundos interesses, né? Porque às vezes, acredito, você é aluno, já passou por alguma experiência, talvez, não sei, de algumas pessoas quererem fazer amizade com você, querer se aproximar de você, mas porque está interessado em algo, né? Então, uma amizade sem querer nada em troca é um valor na visão dos epicuristas. Ok, alunos? Vamos avançar. O epicurismo fundava-se em 3 princípios. Vamos ver quais são os 3 princípios. Pode ser até questão de prova, né? Primeiro princípio, o sensacionismo. A sensação é o critério da verdade e do bem. Algo que ele cita. Depois vem o segundo, atomismo. A formação e a transformação das coisas ocorre por meio da união e da separação dos átomos. Você sabe o que são os átomos, né? São pequenas partículas invisíveis e essas partículas elas vão se unindo e formando uma substância, tá? Acredito que vocês estão entendendo muito bem. Depois tem o semiateísmo, aceitação da crença nos deuses. Turmas, você pode perguntar, professor, mas eles não eram totalmente racionais? Sim, os filósofos são totalmente racionais, porém tem a questão da cultura, quer queira ou não, eles prestavam culto a alguns deuses, né? Então isso era muito presente na Grécia Antiga e isso continua presente até hoje, porque a questão da religião é algo inerente à cultura e, sobretudo, inerente ao ser humano, tá? Então, veja aí a questão da crença nos deuses presente também nos filósofos. Ok? Vamos avançando. Agora, turma, vamos entrar num ponto importante: vontade, livre-arbítrio e graça. Agora a gente está na Idade Média, tá? Só para se situar. Pensadores na Idade Média os pensadores são extremamente cristãos e na Idade Média, como vocês já sabem, 2 escolas de pensamento foram muito importantes, que é a patrística, tá? E o filósofo mais importante da patrística, dessa escola de pensamento, podemos entender assim,
foi Agostinho. A partir do século IV d.C., o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial. Assim ampliou-se os estudos dos teólogos da Igreja. Teólogos são pessoas que estudam a Igreja, que estudam a Bíblia, são pessoas especialistas nessa área, tá? E nesse contexto aí, de acordo com o livro de vocês, surge o problema do mal, que Agostinho vai tratar dessa questão. Vamos ver. Para Agostinho, Deus é perfeito, bom por excelência, criador de todas as coisas. No entanto, defrontou com um problema: se Deus é perfeito, criou todas as coisas, como justificar a existência, a origem do mal? Essa é a grande preocupação de Agostinho. Então, na ideia dele, Deus é perfeito, criador de todas as coisas, ele é bom por excelência. Sim, mas e o mal? Então, Deus criou o mal? Então, era a grande questão de Agostinho. E vamos ver o que ele falou sobre isso. Para Agostinho, a origem do mal está na ação humana. Livre-arbítrio, entendido como a liberdade de escolha dada por Deus aos seres humanos para que pudessem direcionar a vontade à busca dos bens mais espirituais. Então, a liberdade, na visão de Santo Agostinho, é você sempre direcionar, escolher caminhos que te levam a Deus, que te levam para Deus, tá? Através da prática da espiritualidade, tá? Acredito, aluno, que você tenha entendido esse ponto. Mas o uso incorreto, olha que Agostinho fala, o uso incorreto do livre-arbítrio, desviando dos bens espirituais. Então, a pessoa é livre e faz mau uso dessa liberdade, ela se afasta, digamos assim, de Deus, certo? Para Agostinho, males físicos, como as doenças e a morte, eram efeitos do pecado original, representado pela soberba de Adão e Eva, tá? Na visão bíblica, quem pecou primeiro foi Adão e Eva. Então, em outras palavras, o pecado original. Eles foram o primeiro a pecar, o primeiro a fazer mau uso da liberdade, a fazer mau uso do livre-arbítrio e optar por caminhos que não levam a Deus, tá? Contudo, Deus lhe concederia a graça como meio de proporcionar-lhe a salvação. Então, o homem errou, fez mau uso da liberdade, Deus concede a graça para resgatar o homem novamente para Deus. Essa é a ideia, tá, alunos? Ok. E agora, foco no Enem. Espero que vocês tenham compreendido muito bem essa questão de Agostinho. Acho que da forma como eu expliquei, deu para vocês entenderem muito bem a questão do mal, né? Que Deus não criou o mal, mas ele acontece, podemos dizer assim, por causa da desobediência do homem, certo? E vejam, turma, como o assunto liberdade, livre-arbítrio é um tema que é muito discutido, muito estudado, sobretudo na filosofia, que é um tema muito complexo e muito presente na nossa vida. Por isso vale a pena a gente aprofundar bem essas questões, tá? E devo dizer mais ainda que os filósofos, sobretudo esses que nós estamos estudando, essas correntes de pensamento, elas estão como se fosse nos aconselhando a viver os bens espirituais. A virtude são bens, são valores espirituais, tá? E a virtude, como a temperança, tá? É uma virtude que é bastante difundida, bastante falada
por algumas igrejas. Então, posso perguntar de vocês, vale a pena viver a virtude para ser uma boa pessoa, um bom filho, um bom cidadão, um bom aluno? Vale a pena ser uma pessoa equilibrada? Vale a pena ser uma pessoa justa? Vale a pena ser uma pessoa moderada? Vale a pena ser uma pessoa ética, uma pessoa moral? Vale a pena sempre nas nossas relações ter atitudes equilibradas? Com certeza. Além de ser valores humanos, também são valores espirituais, porque nos leva para Deus, tá? Nos leva para Deus, a gente fica mais próximo de Deus nesse sentido, tá? Então tá aí, espero que vocês tenham entendido, compreendido bem essa questão. E agora vamos a uma questão de nível Enem, uma questão que nós já refletimos, está dentro do assunto que a gente já estudou, a questão da ética. Nas nossas primeiras aulas nós falamos bastante da ética, e aqui nós vamos falar da ética socrática, uma questão pequena. Depois eu vou trazer outras questões de nível mais complexo, que é para gente responder e fazer os comentários necessários, e dessa forma preparar vocês, já ir preparando vocês para a prova do Enem, certo? A questão diz o seguinte: a ética socrática priorizava o estudo e a prática das leis. A ética socrática priorizava o estudo e a prática das leis, certo? E aí tem as questões para você ler com atenção e marcar uma, tá? Para a gente discutir. Letra A: leis civis elaborada por Solon. Sócrates falou sobre isso? Não, né? Então exclui. Se você sabe qual é a filosofia do pensador em questão, se você sabe qual é a filosofia do pensador que está sendo abordado, conhece alguns textos, então só de ler você já confirma uma coisa ou nega, né? De acordo com o conhecimento. Mas para isso precisa estudar, precisa conhecer. Letra B: más condutas humanas no âmbito social. A gente não está nem na sociologia aqui, né? No âmbito social, não, também não é. Sócrates falou de quê? De virtudes e dos bens essenciais à humanidade. Os bens essenciais, as virtudes, tá? As virtudes de fato são bens essenciais à humanidade, porque todo mundo pode desenvolver e ter para si a vivência das virtudes, porque é isso que nos faz viver bem e, na visão dos filósofos, nos traz a felicidade. Letra D: não paixões que movem os seres humanos. Então, não é isso que Sócrates preconizava nos seus estudos, nas suas reflexões, ok? Alunos, tem uma informação muito importante, já falei, mas vou enfatizar novamente para vocês. Sócrates não escreveu nada. Sócrates não deixou nada escrito. É uma informação muito importante, viu? Tudo que nós sabemos foi escrito por Platão, discípulo de Sócrates, e por outro discípulo chamado Xenofonte, ok? Uma informação importante para vocês. E tem uma atividade aí, faça as atividades do livro didático da página 5 à página 19. Muitos alunos já fizeram, alunos que já têm o livro desde o início, já fizeram, já mandaram para mim. Muito obrigado aos alunos que estão fazendo suas atividades, estão mandando para mim, eu estou vendo.
e teve aqueles alunos que receberam o livro depois. Eu peço para vocês ir fazendo as atividades do livro, e tem umas questões no livro que pede para o aluno fazer num caderno, que geralmente são para construir um texto, elaborar um texto. Então vocês façam com tranquilidade, não precisa pressa, vão fazendo com tranquilidade essas questões, essas atividades da página 5 à página 19, e na medida que vocês vão fazendo, vocês vão enviando para mim, e eu vou vendo e eu vou dando retorno para vocês, tá? Dessa forma, acredito que a gente vai caminhar muito bem. Ok, alunos? Eu fico por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Meu muito obrigado e um grande abraço do professor Denilson.